Quando se pensa em meditação como uma prática, eu gosto de definir como é meditação como uma forma para se realizar a iluminação. Algumas definições do que é meditação estão relacionadas a uma prática ou técnica, outras estão relacionadas a uma explicação de um estado de consciência, ou outras são apenas utilizadas como um verbo. O Swami Chinmayananda diz: meditação não é uma prática para se fazer. Meditação é um substantivo, não é um verbo, é um estado de consciência. Hoje nós temos milhares de tipos de meditação e você pode encontrar uma definição diferente para cada uma delas. Entretanto, todas elas têm algo em comum, que é realizar um objetivo através de uma autoinvestigação. Eu me arriscaria a dividir a meditação em dois grupos baseados em seu objetivo: as que buscam a iluminação e as que não buscam a iluminação. Eu dividi elas dessa forma porque eu tenho aprendido diferentes técnicas que não visam de forma objetiva a iluminação, mesmo porque algumas culturas não acreditam na iluminação. Isso não diminui a qualidade ou a validade delas, elas apenas têm objetivos diferentes. Algumas meditações visam apenas um objetivo, como aumentar a concentração, refletir em uma determinada emoção negativa para alcançar uma cura. Um exemplo de meditação que eu pratico bastante e não tem como objetivo direto a iluminação é a prática havaiana do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essa prática visa a reconciliação, o perdão e a cura. Apesar dela ser praticada como um mantra ou repetindo suas frases, já existem adaptações dela na sua forma meditativa. Quando a palavra meditação ou meditar é utilizada como um verbo, ela pode ter outros significados, como por exemplo, análise, avaliação, concentração, contemplação, um estudo, filosofar, uma oração, uma reflexão. Quando a gente fala num estado de consciência, por que é difícil entender ou explicar exatamente o que é meditação? Então eu geralmente digo assim: se você está realizando uma técnica, então você está meditando, você está executando essa técnica. Essa técnica visa você entrar em um estado meditativo. O estado meditativo é diferente da técnica. É como a gente tivesse um mapa. Esse mapa mostra até onde a gente quer chegar. Quando você chega lá, você fala: eu sei como que é esse lugar, agora eu estou vendo como é esse lugar, mas antes você só tinha a direção, você pode ter visto fotos, você pode saber o nome das ruas, mas você nunca esteve lá. A técnica é isso, é você compreender aonde você vai chegar. Só que quando você chega lá, como você já viu o nome das ruas, já viu fotos e tudo mais, quando você chega nesse lugar, nesse estado meditativo, você fala: eu cheguei, porque você leu naquele mapa as características desse estado que você estava. Então você entende que você estava naquele lugar. Uma outra forma de tentar explicar o que significa isso é tentar descrever algo que você nunca comeu. Então, por exemplo, na Índia tem um doce que chama Gulab Jamun. Eu poderia te falar que ele vem em calda, ele é macio, ele é meio frito, meio assado, vem ligeiramente quente. Eu poderia falar tudo isso para você e você pode imaginar ele, mas você só vai entender mesmo que é um Gulab Jamun se você comer ele. Se você não comer ele, você não vai saber o que é. Então, muitas vezes, quando se fala da meditação, às vezes é difícil entender o que é a meditação porque você não experimentou esse estado. E eu costumo dizer que todo mundo já experimentou, só não sabe que estava naquele estado. Então, às vezes, quando você lê as características, ou você estuda, ou você aprende as características do estado meditativo, você fala: mas espera um pouco, isso daqui eu já senti algo assim. Aí você fala: então esse é o estado meditativo, então fica mais fácil de você entender o que é esse estado. Mas tentar explicar ele com palavras, você pode até entender alguma coisa, mas você não experimentou. É como você tentasse saber do gosto de um doce lendo como é o sabor desse doce. Ou você pegar e escrever o nome desse doce num papel e colocar esse papel na boca. Você não vai sentir o gosto do doce. Namastê. Eu sou Nandan. Você quer saber mais sobre meditação? Eu sempre digo, a melhor forma para aprender a meditar é meditando. Descubra como esse segredo milenar tem ajudado centenas de pessoas comuns a diminuírem seu estresse, ansiedade e depressão.
Acesse aprendameditar.com e comece agora. Vamos meditar? Namastê!